Então, Salmo 139, versículo 16, diz assim, ó: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? O que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre o currículo espiritual que Deus enxerga. Amém? O currículo espiritual que Deus enxerga. Nós estamos em um mundo onde as pessoas elas são vistas, quando o mundo olha para uma pessoa, para o mundo identificar se é uma pessoa grande ou não, se é uma pessoa que ela vai dar ouvidos ou não. O que o mundo faz? O mundo, de uma certa forma, olha o currículo daquela pessoa. Olha quais são as conquistas, qual é a formação. Verdadeiramente é como se ela pegasse o currículo da pessoa e ela listasse ali, bom, qual é aqui a experiência, quais são as vitórias, quais são as qualificações, o que ela já conquistou, onde ela trabalhou. E de acordo com aquele currículo, a pessoa ela vai ter o quê? Ela vai ter vamos dizer que um pré-julgamento. Se é uma pessoa boa ou não, se é uma pessoa que ela merece dar ouvidos ou não. Então o mundo, ele é assim, o mundo ele vai sempre julgar de acordo com o currículo da pessoa. Se você hoje sentar para conversar com uma pessoa que você nem conhece, você começar a falar sobre certos assuntos, se você for tentar aconselhar alguém sobre um certo assunto, a primeira coisa que a pessoa vai querer saber: quem é você? Você já conquistou? Você tem vitória? Você tem testemunho para dar? Então, no mundo material é assim que funciona. Mas só que no mundo espiritual é diferente. O mundo espiritual, Deus ele olha o currículo espiritual. Amém? Ele olha o currículo espiritual. E o currículo espiritual, ele não tem nada a ver com o mundo material. O que Deus ele quer nos trazer aqui hoje? O que Deus ele quer abrir os nossos olhos aqui hoje? Para o seu currículo espiritual. Currículo espiritual. Que só Deus conhece. Só Deus sabe do seu currículo espiritual. Só Ele conhece. Deus ele olha para você e Ele não olha as suas conquistas. Deus não olha as suas derrotas, as suas vitórias, as suas dificuldades, ou aquilo em que você tem uma capacidade que foi o próprio Deus que colocou. Ele não olha isso. Ele não considera isso. Mas Deus olha o quê? O seu currículo espiritual. Certo? Acompanhando até aqui? Então fala pro seu irmão do seu lado. Fala assim: irmão, desperta. Você tem um currículo... Fala assim pra ele: você tem um currículo espiritual. Amém? O que é esse currículo espiritual? Esse currículo espiritual, ele começa antes de qualquer conquista. Antes de qualquer coisa que você possa fazer neste mundo material. O seu currículo espiritual, ele começa antes de qualquer conquista, de qualquer coisa que você possa ter neste mundo material. É antes. É lá atrás. E aonde foi feito esse currículo? Alguém quer arriscar? Onde iniciou esse currículo? Esse currículo ele não começa quando você adquire maturidade. Ainda que aqui nós vamos adquirir maturidade, certo? Seu currículo ele não começa em um mistério. De repente meu currículo começou, meu currículo espiritual. Ele não começa, eu me formei em veterinária ou em direito. Não começa ali. O seu currículo espiritual começa muito antes de você nascer. Antes de você nascer, você já tem o quê? Um currículo espiritual que só Deus enxerga, que só Deus sabe. Alguns, eles já sabem o que tem nesse currículo. Alguns já sabem. Alguns ainda estão o quê? Descobrindo. Qual que é esse currículo? Como que Deus me enxerga? Como que Deus me vê? Então, esse currículo ele começou quando? Lá no ventre da sua mãe. Porque Deus ele te conheceu quando? Antes. Antes de você nascer. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus olhou para você e ele viu o quê? Qualidades em você. Ele viu quem realmente você é. Ele viu a sua verdadeira identidade. Amém? Então Deus não escolhe pelo momento, mas Ele te escolhe por causa do seu currículo. Amém? Deus te escolhe por causa do seu currículo. Mas é o currículo material ou espiritual? Currículo espiritual. É aquilo que Deus olha para você e Ele sabe, está ali dentro do seu coração, está ali dentro de você.
Talvez ainda não aflorou, mas está dentro de quem? Está dentro de você. Então, esse currículo espiritual é que Deus ele quer trazer aqui hoje. Deus ele quer que você enxergue algo aqui dentro de você, em você, que vai ser um despertar para você poder viver as bênçãos de Deus e cumprir missões que Deus ele te dá. Amém? Lá no Salmo, na verdade, 1 Samuel, vai lá em 1 Samuel 16, versículo 7. 1 Samuel 16, versículo 7. Olha o que diz lá. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha o quê? Olha o coração. Então Deus, quando olhou para você e quando olha para você hoje, ele não olha o momento que você está vivendo. Talvez o momento que você está vivendo não é um momento tão bom. Talvez não é ainda a maneira como você gostaria de estar. Talvez você não esteja vivendo, até como uma visão espiritual, você sabendo que Deus ele tem coisas maiores, mas você ainda não está vivendo essas coisas maiores que você sabe que tem para Deus. Só que Deus ele não te julga e ele não te escolhe por esse momento que você está vivendo hoje. Você pode estar se sentindo a pior pessoa do mundo, você pode estar se sentindo fraco, incompetente, você pode estar se sentindo totalmente incapacitado, mas Deus ele não te escolheu por causa desse sentimento. Deus ele te escolheu porque ele olha para dentro de você, e quando ele olha para dentro de você, ele olha para aquele currículo espiritual. Ele olha para aquilo que ele sabe que tem dentro de você. Ele olha para aquilo que ele sabe que ele colocou dentro de você. Então, quando Deus ele rejeitou aqui o irmão de Davi, ele rejeitou por quê? Porque ele olhou o quê? O currículo. Porque aparentemente ele tinha altura, ele tinha estatura, ele tinha aparência de rei, não tinha? Mas quando Deus olhou o currículo dele, o coração dele, Deus ele não pode ser rei. Mas aí quando ele olhou Davi, o que ele olhou em Davi? Aquilo que o próprio Deus colocou, aquilo que o próprio Deus depositou. Ou seja, o currículo de Davi nesse momento era muito melhor do que o currículo espiritual de quem? Do irmão dele. Então Deus chamou Davi porque ele olhou dentro de Davi e ele sabe, eis aqui um rei. Eis aqui um homem que vai conseguir cumprir a missão que eu tenho para esse reinado de Israel. Amém? Então o seu momento atual, ele nunca vai, vamos dizer que, retirar o chamado de Deus, anular o chamado de Deus para a sua vida. O currículo de Davi. Por exemplo, Deus olhou para Davi e ele falou assim, vou escolher Davi para ser rei de Israel, porque Davi ele já matou um urso, ele já matou um leão para defender ovelhas. Deus chamou ele por causa disso especificamente? Não. Deus não olhou o que ele já havia feito de bom. Deus olhou aquilo que estava dentro do coração dele e que levou ele a fazer essas coisas. Deus olhou o que tinha dentro do coração dele e que levou ele, o que deu força, coragem, valentia, para ele enfrentar um urso e um leão por causa de uma ovelha. Deus olhou o que levou ele a cumprir, a fazer aquilo. Quando Deus ele te dá uma missão, quando você entende o seu chamado em Deus, quer dizer que Deus olhou para você, Deus olhou para dentro do seu coração, e ele, primeiramente, se ele chamou, ele sabe porque você tem o quê? A capacidade. Porque Deus sabe o que ele viu dentro de você. Então, muitas vezes, você tem coisas em sua mão, você tem missões que Deus colocou na sua vida, na sua casa, na sua família, coisas para você cuidar, que muitas vezes você pode até se achar incapaz. Só que você precisa lembrar, se Deus colocou na minha mão, é porque ele viu que eu tenho algo dentro de mim em que eu vou poder agir, eu vou poder tomar algumas atitudes para que se resolva, para que se solucione, para que eu consiga vencer, para que eu consiga conquistar. É isso que Deus viu dentro de você. Amém? O que Deus viu dentro de Davi? Deus viu dentro de Davi valentia, coragem. Deus viu dentro do coração de Davi amor, cuidado. Esse era o currículo de Davi. Talvez ele nem sabia desse currículo. Talvez ele pensou que ele foi lá e ele venceu, né, no pensamento dele, Deus me deu o leão na minha mão. Deus deu na minha mão o urso. Esse era o pensamento dele. Ele não está errado mediante isso. Mas Deus só deu por quê? Porque ele teve coragem, porque ele teve valentia,
Porque o currículo dele é esse. Se tivesse lá um currículo de Davi, tava lá, Davi nasceu em tal dia, filho de tal, irmão desse, e aí vinha lá, qualidades de Davi: amor, valente, corajoso. E foi isso que levou ele a enfrentar um urso e um leão. Às vezes você não quer enfrentar um urso e um leão porque você não se sente corajoso para isso. Talvez você não se sente capacitado para enfrentar essa luta, essa batalha. Mas só que você precisa entender que se Deus permitiu essa luta, essa batalha, se Ele te deu essa missão, primeiramente Ele sabe que você tem o quê? Capacidade. A capacidade que veio de quem? Que veio de Deus. Quando um patrão, dono de empresa, ele vai contratar alguém, ele olha o currículo, ele vê a capacidade daquela pessoa conforme o quê? Conforme o currículo. Ele vê o que a pessoa estudou, o que a pessoa se capacitou, quais são as qualidades. E ele tá vendo aqui, opa, essa pessoa ela tem capacidade. Então ele contrata pelo currículo. Aí depois que a pessoa entra, que a pessoa ela vai conseguir provar se realmente ela é capaz de cumprir aquela missão ou não. Deus tem colocado missões para você cumprir e que muitas vezes você não tem tido disposição, talvez tido coragem para fazer, coragem para cumprir, porque você tem olhado o seu momento hoje e talvez o seu momento hoje não seja um momento tão bom. Só que isso não resume quem verdadeiramente você é. O seu momento hoje não resume quem você é. Talvez você olhe e você não se sinta capaz, não se sinta corajoso, não se sinta valente, mas esse não é você. Porque se você fosse desse jeito, jamais Deus teria colocado nas suas mãos o que você tem hoje. Jamais Deus teria te dado uma família. Se Ele não tivesse olhado no seu coração e visto que você tem capacidade para cuidar de uma família. Deus jamais teria te dado um esposo, uma esposa, filhos. Jamais ele teria te dado o seu emprego hoje. Jamais ele teria te dado essa sua vontade de ser empresário, empresária, de ter uma empresa. Jamais ele teria deixado isso entrar no seu coração se primeiramente ele não tivesse colocado lá dentro o quê? Qualidades em que você teria a capacidade de cumprir essa missão. Só que talvez o seu momento hoje você olha e pensa assim, não, isso não é para mim não. Porque eu não tenho paciência, porque eu não tenho, sabe, eu não tenho capacidade humana e material para cumprir, porque eu não sei o que fazer, porque eu não sei como agir. Será que Davi ele sabia o que fazer para matar um leão? Não, mas ele tinha dentro dele a coragem, a valentia que levou ele a vencer um leão. Será que ele sabia como vencer um urso? Será que ele precisou estudar para vencer um urso? Será que ele precisava, vou fazer um curso aqui para vencer esse urso, vou fazer um curso aqui para vencer esse leão? Não. Ele já tinha dentro dele aquilo que levaria ele a vencer um leão e o urso. Primeiramente era o quê? Valentia, coragem, a ousadia. A única coisa que você precisa entender que você já tem dentro de você o que você precisa para vencer. Que foi o próprio Deus que colocou. Se você usar o que tem dentro de você, se você colocar em prática o que tem dentro de você, não importa se vem urso, não importa se vem leão, não importa a dificuldade, não importa a luta, mas você já tem aquilo dentro de você que vai te dar o quê? A vitória. Deus ele só quer que você haja, que você coloque as mãos. Que você, literalmente, você coloque as mãos. Até em outras pregações, o rei Salomão, ele disse que quando ele passou na frente de uma fazenda, de uma plantação, e ele viu as portas caídas, ele viu erva daninha em meio àquela plantação, ele pensou assim sobre o dono daquela fazenda. Estou dormindo, vou me levantar, não, mas eu vou dormir um pouco mais. Né? Vou dormir um pouquinho mais. E aí, de repente, eu vou fazer isso, não, mas eu vou ficar mais um pouquinho, vou deixar para quando? Vou deixar para depois. Aí ele viu que a fazenda, que aquela plantação só tinha erva daninha, que as portas estavam caídas, por causa da preguiça daquele homem, daquele fazendeiro. Aquele homem, talvez, ele olhou e ele pensou assim, mas eu sou sozinho para cuidar dessa plantação. Aí só de pensar que ele era sozinho para cuidar daquela plantação, dava o que no coração dele? Preguiça. Deixa para depois, deixa para amanhã, porque eu sou sozinho. Mas ele já tinha dentro dele o que era necessário para quê? Para cuidar daquela fazenda, daquela plantação. De repente ele olhava aquela porta e ele pensava assim, mas eu não sei arrumar uma porta. Eu não sei arrumar, a porta caiu e agora? O que eu faço? Aí deu uma preguiça no coração dele que ele pensou que vou ficar aqui esperando, de repente
vem alguém, de repente alguém me ajuda, de repente alguém faça alguma coisa por mim. Não, mas ele já tinha dentro dele o que ele precisava para arrumar aquela porta. Ele só precisava fazer o quê? Colocar as mãos. Quando você coloca as mãos para agir, para fazer, quer dizer que você está colocando em prática, que você está colocando em ação aquilo que Deus colocou dentro de quem? Dentro de você. Quando você coloca as mãos para fazer, quer dizer que você despertou. Quer dizer que você, opa, peraí. Se Deus colocou nas minhas mãos, se Deus colocou, tá aqui nas minhas mãos, eu preciso cuidar, eu preciso agir, eu preciso tomar aqui ações, atitudes para fazer. E a partir do momento com que você toma atitudes, que você toma ação para fazer um algo, aí o que Deus faz? Aí Deus ajuda. Aí Deus ajudou Davi a vencer um urso. Deus talvez abriu a visão dele para vencer um urso e um leão, porque ele foi para cima do leão e do urso. Se ele não tivesse ido para cima, ele teria perdido uma ovelha. Ele só venceu porque ele foi para cima do leão. Ele foi para cima de quem? Do urso. E ele colocou em prática só aquilo que ele tinha dentro do coração dele, que era o quê? Coragem, valentia e amor. Eu tô indo lá para salvar essa ovelha, vou enfrentar esse leão, vou enfrentar esse urso para salvar essa ovelhinha aqui. Ele só colocou em prática. Ele só colocou as mãos para fazer. Quando você coloca as mãos para fazer, não importa se levanta o urso, não importa se levanta leão, você só precisa colocar as mãos para fazer. Aí Deus ajuda. Se esse homem ele tivesse pensado assim, eu sou sozinho, mas eu vou colocar as mãos para fazer, o que Deus tinha feito? Deus tinha enviado ajuda. Talvez várias pessoas passaram em frente e talvez pensaram que estava até abandonado. Talvez eles olharam e pensaram assim, não tem ninguém cuidando disso aqui não, tá abandonado. Mas se ele tivesse lá, colocando as mãos para fazer, a pessoa tinha passado e talvez tinha até perguntado para ele e falado assim, você tá fazendo sozinho? Você não tem ninguém para te ajudar? Ele, não tenho ninguém. Então eu vou te ajudar. Aí de repente eram dois, e de repente dois fazendo, não desistiram, continuaram fazendo, colocaram as mãos para fazer. De repente veio mais um, 3, 4. De repente ele viu alguém lá mexendo naquela porta, ele colocou as mãos naquela porta, ele ficou lá olhando para a porta, colocando as mãos, tentando fazer, tentando levantar. Passou alguém, viu ele colocando as mãos, viu ele fazendo e falou o que para ele? Eu vou te ajudar. Você tá sozinho fazendo? Você não sabe fazer? Mas eu sei fazer. Eu tenho um martelo, eu tenho um prego, eu tenho um parafuso. Quando você coloca as mãos para você, a ajuda aparece de onde você menos espera. Porque você colocou as mãos para fazer. Porque você começou a cuidar daquilo que é seu. Porque você começou a verdadeiramente a tomar o quê? Atitudes. Não de acordo com a sua situação atual. Não de acordo com como está a sua vida agora. Talvez realmente, se você olhar para a sua vida agora, você não encontra forças, não encontra ânimo. Talvez você olhe para aquela situação realmente te dá um cansaço espiritual, te dá uma preguiça de fazer, que nem a Dora falou, né? Querer ficar na cama, sabe? Não vou fazer nada. Talvez dê isso a sua situação atual. Mas quando você entende que você não é resumido pela sua situação atual, você vai fazer o quê? Eu vou agir com coragem, com valentia e vou colocar as mãos para fazer. Aí Deus ajuda. Aí Deus dá força. Um relato assim até da gente que dirige bastante. O que acontece, Carlos? A gente começa a dirigir 1 hora, se a gente vai se carregando, não é verdade? A gente vai se carregando com preguiça. A gente tá lá 1 hora dirigindo, com preguiça se carregando. 2 horas dirigindo, com preguiça se carregando. 3 horas dirigindo, com preguiça se carregando. 4 horas dirigindo, com preguiça se carregando. Aí quando dá 5 horas ali, que você tá ali, se esforçando, aí que a gente começa meio que despertar um pouquinho. Aí quando dá 6 horas, 7 horas, já despertou. Já sumiu preguiça, já sumiu cansaço, despertou. Quando dá 10 horas, pensa só, dirigir 10 horas. Quando dá 10 horas, nosso corpo tá tão assim ativo, que se deixar a gente fica lá 15, 18 horas e não e passou. Você falou, me lembrou desses dias que eu e você foi fazer um negócio e do nada surgiu um cara com cabo. Sim. Nem esperava. Sim. Foi surgindo ajuda da onde eu tinha. Quando coloca as mãos, aparece ajuda. Quando você coloca as mãos, a preguiça, o cansaço vai embora. Quando você coloca as mãos, aquilo que você olhava que era um defeito, uma dificuldade, vai embora. Acabou, você não vai mais olhar para aquilo que estava te impedindo a ir adiante. Você não vai mais olhar. Você vai olhar somente o quê? Eu preciso colocar as mãos, eu preciso fazer. Eu preciso colocar as mãos, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso falar, eu preciso tomar atitudes. Então, Deus, ele sabe exatamente como que você vai reagir, agir em cada
situação. Amém? Entenda bem o que eu estou falando aqui, preste bem atenção. Deus, ele sabe como você vai reagir em cada situação. Amém? Deus sabia exatamente como Davi ele iria reagir quando alguém tentasse tomar o povo de Israel. Quando alguém tentasse roubar o povo de Israel. Deus sabia já como Davi ele iria reagir. Deus sabe como você vai reagir se você verdadeiramente tomar partido de quem realmente você é. De quem realmente você é. Deus ele escolheu Davi para ser rei, porque lá no currículo de Davi, currículo espiritual, já estava lá, olha, o Davi quando ele está pressionado, ele age dessa maneira aqui. O Davi quando ele está em perigo, ele ora ao Senhor, ele confia em Deus. O Davi quando ele está sob ataque, ele não foge. Estava no currículo dele, porque ele é o quê? Porque ele é valente, porque ele é corajoso. Esse era o currículo de Davi. Você acha que Deus, ele te daria sonhos, objetivos, ele te daria uma família? Você acha que Deus ele te daria essas coisas se você realmente fosse um covarde? Se no seu currículo ele olhasse lá e tivesse lá no seu currículo, covarde, será que ele te daria essas coisas? Não te daria. Porque ele saberia que você não conseguiria cuidar das coisas que ele estaria dando na sua mão. Mas se ele deu nas suas mãos, primeiramente, porque no seu currículo tá que você é o quê? Primeiramente o quê? Corajoso, valente. Senão ele nem teria te dado. Se você tem um sonho no seu coração de se tornar, por exemplo, um grande empresário, é porque Deus, ele colocou no seu coração e ele sabe que lá dentro de você, como você vai agir e reagir quando você é provocado. Quando o inimigo se levanta contra você, se mostrando grande, se mostrando poderoso, lá no seu currículo já está lá. Deus sabe como você vai reagir. Mas só que se você ficar olhando muito hoje para a sua situação atual, você vai reagir conforme o inimigo quer que você reaja. Qual que vai ser a sua reação? Talvez de covardia, talvez de se esconder, talvez de negligenciar uma ajuda, negligenciar de colocar as mãos para agir, de fazer alguma coisa. Agora entenda, esse não é você. Você não é covarde. Você não é uma pessoa que dá as costas para problema. Você é aquele que enfrenta. E enfrenta para quê? Para resolver. Deus, ele sabia. Eu posso escolher Davi para ser rei, porque ele não vai fugir. Eu posso deixar Davi passar por toda essa perseguição de Saul, que isso não vai desanimar ele. Ele não vai desistir do reino por causa da perseguição. Estava lá no currículo espiritual de Davi. Por isso que Deus permitiu. Porque sabia que isso não ia acabar com a essência dele. Você não pode deixar com que as lutas, essas batalhas, toda essa perseguição que você tem passado, você não pode deixar isso apagar a sua essência. Apagar o seu currículo espiritual. Você vai deixar? Sim ou não? Você não pode deixar. Você não pode deixar com que essa luta, você não pode deixar com que pensamentos contrários, você não pode deixar com que isso, você não pode deixar com que a preguiça, você não pode deixar com que o cansaço venha acabar com a sua essência. A sua verdadeira identidade em quem? Em Deus. A sua verdadeira identidade. Eu lembro aqui de um amigo, isso foi em 2000, acredito que foi em 2000, por volta, sei lá, 2010, alguma coisa assim, 2010, 2011. Tinha um rapaz onde eu trabalhava que ele tava bem triste durante o dia, tava lá triste, né? E aí de repente eu passei perto dele, ele trabalhava numa empilhadeira, aí ele tava chorando. E aí eu cheguei nele pra conversar, eu falei, o que aconteceu, cara? O que você tem? Pode conversar comigo, pode contar comigo, pode falar comigo. Aí ele pegou e falou, ele tava num processo de separação. Tava separando da esposa dele, que a esposa dele não queria mais ele, né? Que ele cometeu alguns erros. E ele tava chorando porque ele não queria separar, né? Mas já que ela queria, ele tava num processo de separação. Aí, depois que ele falou, aí, assim, movido por Deus, movido pelo Espírito Santo, eu falei assim pra ele,
E também coincidiu até que eu estava numa série de pregações mais ou menos nesse sentido. Aí eu falei assim para ele, eu falei, cara, a família é sua. E se é sua, você tem que lutar por ela. Essa esposa que você tem é a esposa que Deus te deu. Você vai deixar isso acontecer? Você vai deixar a sua família acabar? Você vai deixar, a família é sua, você toma a decisão. Você é o homem, você é o cabeça da casa. Você vai deixar isso acontecer? Aí ele pegou assim na hora, foi mais ou menos assim que eu falei, nesse sentido. Ele arregalou o olho, ele falou assim, poxa, ninguém falou assim comigo até agora. Ele, ali acabou. Aquele homem que estava chorando, aquele homem que estava triste, desanimado, que ele, a partir da hora desse momento ele estava como? Tava já ligado, ele tava assim, trabalhando, ligado, atento, mas ele não via a hora de fazer o quê? De ir pra casa. Fazer o quê? Dar um basta naquela situação, lutar por aquilo que é dele. Você precisa entender que quando Deus colocou um algo nas suas mãos, independente do que é, eu falei aqui em relação ao casamento, mas independente do que é, tá nas suas mãos, Deus te deu. E se Deus te deu, você precisa fazer o quê? Cuidar, colocar as mãos. Não entregar na mão do inimigo, mas permanecer aonde? Nas suas mãos. Deus, ele sabe muito bem que se você der ouvidos para o inimigo, der ouvidos para Satanás, você vai desistir, você vai abrir mão, porque você vai estar deixando a sua essência de lado, você vai estar deixando quem realmente você é de lado, para dar ouvido a quem? Dar ouvido a Satanás. Satanás, ele tá doidinho para que você desista. Satanás, ele tá doidinho para que você abra mão. Satanás, ele tá doidinho para você ficar ali, num cansaço espiritual, num peso maligno espiritual e não fazer o quê? Não fazer nada. Não fazer nada. Mas Deus tá todo dia querendo que você acorde, querendo que você desperte para quem realmente você é. Para que você olhe, peraí, o meu currículo não é esse não, de covarde, aquele que desiste, aquele que joga pro alto. O meu currículo é aquele que é valente, que é corajoso, que não vai deixar com que o medo guie a sua vida. Você vai deixar o medo guiar a sua vida? Você vai deixar com que a covardia guie a sua vida? Você foi levantado verdadeiramente para ser um rei, para ser uma rainha. Amém? E eu não falo isso para te incentivar, não. Eu falo isso com uma verdadeira verdade. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos é seu. E você não pode deixar ninguém tomar. Você não pode deixar ninguém tocar naquilo que é seu. É seu. Está nas suas mãos. Deus te deu. A sua vida financeira é de quem? É sua. Você vai deixar o diabo tocar na sua vida financeira? Você acha que Deus, ele te levantou para você ficar a vida inteira trabalhando para alguém? Não. Mas se você escolheu, tá tudo bem. Você tá bem assim? Tá tudo bem. Mas pode ter certeza, se Deus colocou no seu coração um desejo, uma vontade por mais, é só você colocar as mãos. É só você colocar as mãos que Deus tem mais. A ajuda vai começar a aparecer, caminhos vão começar a se abrir. Quando você coloca as suas mãos, quando você começa a agir, quando você entende, não, isso aqui é meu, Deus deu para mim, Deus colocou nas minhas mãos, então eu vou cuidar, eu vou colocar as mãos, eu vou começar a fazer algo aqui. É isso que Deus quer. Deus, ele não vai levantar um propósito na sua vida, uma missão que ele acha que você não vai cumprir. Já pensou como Deus seria? Imagina como Deus, ele seria, desculpa falar desse jeito, mas imagina como seria burrice. Não seria burrice? Por exemplo, eu dar uma missão para Mariana e eu sei que ela não vai cumprir. Eu sei que não é para ela. É burrice, não é? Será que Deus é burro? Será que Deus, ele não tem uma sabedoria de saber que você é muito além do que aquilo que você é hoje? Meu irmão, nós somos muito além. Eu, você é muito mais daquilo que você hoje, você se enxerga no espelho. Você é muito além, você é muito mais. Você pode ir muito mais longe, muito mais além. Porque quando Deus olhou para você, ele viu lá no seu currículo espiritual, ele colocou coisas ali, coisas que são de uma pessoa vencedora. Daquele que coloca as mãos e a coisa vai para frente. Daquele que coloca as mãos e as coisas vão adiante. Agora você vai deixar o inimigo tomar conta daquilo que é seu? Você vai entregar aquilo que é seu nas mãos de Satanás? Você só entrega quando você tira as mãos. Você só entrega quando você não consegue verdadeiramente olhar para si mesmo e enxergar a verdadeira essência, sua verdadeira identidade em Deus. Abra sua Bíblia
lá em Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. Diz assim, ó: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada está oculto diante de Deus. Nada está oculto diante de Deus. A sua verdadeira identidade está lá dentro de você. Talvez ainda você não deixou aflorar. Talvez você tenha até desanimado em algumas situações. Talvez você tenha até deixado, confundido cansaço com desânimo, desânimo com cansaço, misturado tudo. Mas quando você passar a olhar para dentro de si e o que Deus colocou para dentro de você, pode ter certeza que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem? Daquele a quem temos que prestar contas. Você vai se deixar chegar lá no céu, e Deus mostrar para você: olha, se você tivesse realmente vivido conforme a sua identidade, olha o que você teria vivido. Olha onde você teria chegado. Olha as coisas que você abriu mão. Olha as coisas que você deixou passar. Olha as coisas que você deixou de lutar porque você não acreditou em mim. Não seria muito triste? Uma certa alegria por estarmos com Deus, não é? Mas saber que nós poderíamos ter alcançado muito mais, muito além, e não alcançamos porque negligenciamos aquilo que Deus é em nós. Você não pode negligenciar aquilo que Deus é em você. Amém? Aquilo que Deus é em quem? Em você. Amém? Fala assim pro seu irmão: irmão, assim, irmã, não negligencie aquilo que Deus é em você. Amém? Glória a Deus. Deus, ele te deu essa missão, Deus te deu esse propósito, porque primeiramente Deus olhou para dentro de você e Deus sabe que você pode cumprir. Deus, ele sabe que você pode realizar. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 11:28. É um versículo bem conhecido, mas vamos ler ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Você precisa descansar em Deus. Amém? De repente você está tão preocupado com o currículo material, com o currículo exterior. De repente você está tão preocupado. Mas meu Deus, eu não tenho capacidade. Mas meu Deus, eu não posso. Pensa só, você está focando em qual currículo? O currículo do mundo, o currículo material. Você tem que focar onde? No currículo espiritual. E no seu currículo espiritual é uma forma de você descansar em Deus. Descanse em Deus. Descanse em Deus porque dentro de você já existe. Dentro de você, já está dentro de você aquilo que vai te fazer vencer, aquilo que vai te fazer ir adiante, aquilo que vai fazer você conquistar. Amém? Sabe por quê? Porque Deus, se Deus colocou nas suas mãos, é porque Deus, ele já confia em você. Amém? Não é maravilhoso ouvir isso? Descansa, porque Deus confia em você. Deus confia e ele sabe as atitudes que você vai tomar no momento certo e na hora certa. Um dia, eu tava... Isso faz muito tempo, muitos anos atrás. Eu fiquei impressionado com um amigo meu. A gente tava atravessando a BR, a Regis, nem lembro se tinha passarela. Acho que não tinha nem passarela ali ainda. Mas a gente tava atravessando, tava chovendo, a gente foi atravessar a Regis e no meio da Regis tinha um cachorro. Tinha um cachorro lá no meio da Regis, né? Aí o meu amigo, ele não pensou duas vezes. O que ele fez? Agarrou o cachorro e atravessou com o cachorro. Eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu não esperava isso dele. Eu não esperava. Mas foi a maneira como ele reagiu diante daquela situação. Deus já sabia a forma como ele reagiria diante dessa situação. Deus já sabe como você reage de acordo com algumas situações, de acordo com algumas provocações. Pensa só, às vezes é o próprio Deus que está te provocando uma reação em você. Pensa comigo, quando Deus ele chegou para Abraão e falou assim: Abraão, pega o teu filho, pega o teu único filho e sacrifica ele a mim.
Deus ele já sabia como que Abraão reagiria. Deus ele já sabia que Abraão pegaria aquela criança e sacrificaria aquela criança para Deus. Deus ele já sabia, mas por que Deus estava provando então? O que Deus queria provar? Deus estava provocando Abraão para despertar a verdadeira identidade de Abraão. Deus queria despertar coisas ali que não havia ainda sido despertado em Abraão. Então não foi porque Deus queria saber se Abraão ia sacrificar o filho dele ou não. Não foi por causa disso. Deus ele queria despertar algo maior ali dentro de Abraão. De repente você só está sendo provocado por Deus diante dessa situação. De repente está tão difícil porque Deus está esperando você reagir. Você reagir. Você precisa reagir. Amém? Reage. Você precisa reagir. Se tá ruim, é porque você não reagiu ainda. Se não solucionou, é porque você não reagiu ainda. Deus está te provocando, reage. Você precisa reagir. Coloque as mãos. Fale mais. Age de uma forma natural, como você é, do jeito que você é. Mas age, faz alguma coisa. Você precisa reagir. Imagina só, de repente toda essa situação, toda essa luta que você tem passado, é só Deus te provocando para reagir. De repente você está olhando e pensando assim, não, mas Deus não é comigo, porque se Deus fosse comigo, não estaria passando essa luta, essa batalha. Não, Deus só quer que você reaja. Deus só quer que você tome uma atitude. Toda ação provoca o quê? Uma reação. Tá faltando reagir. Tá faltando você reagir, tá faltando você colocar as mãos para fazer alguma coisa para mudar essa situação. Tá faltando. De repente você pensa assim, mas se tá tão difícil, eu vou voltar atrás. Eu vou voltar atrás. Eu já vi muito disso, você já deve ter visto também. Você já viu que quando a pessoa, às vezes ela trabalha no local, e de repente ela fica descontente naquele local, tudo fica ruim naquele local, ela não quer mais trabalhar, ela faz o quê? Eu quero ir embora, pede as contas. Mas aí de repente ela tá lá, e de repente não tá tão bem, acabou lá o seguro-desemprego, né? Aí a pessoa tá lá passando dificuldade de repente, e não apareceu o emprego, primeira coisa que ela pensa é fazer o quê? Voltar para aquele local que ela já sabe que é o quê? Aquele local já sabe que é ruim, já sabe como é que é. Ela não tá tomando uma atitude, reagindo para viver o quê? Algo diferente. Reaja para viver algo o quê? Diferente. A nossa vida muitas vezes ela é igual, a sua vida ela tá igual, porque você tá sempre fazendo o quê? A mesma coisa. Você tá toda hora vivendo um ciclo, reagindo do mesmo jeito. Apertou um pouquinho a situação, opa, volta então. Não apertou um pouquinho, reage, faz diferente. Amém? Isso é em tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então guarde essa palavra no seu coração. Olhe para o currículo espiritual que só Deus enxerga. Deus ele já sabe quem você é. Talvez você ainda não descobriu. Talvez ainda você não colocou a mão, mas coloque as mãos, reaja, faça alguma coisa. Movido por quem? Por Deus, com coragem, com valentia. Amém? Davi ele não sabia como matar um leão, ele não sabia como, mas ele só foi para cima do leão para lutar contra aquele leão. Lute contra o leão, lute contra o urso, lute contra quem tiver que for. Mas a sua luta maior você sabe contra quem é já. E contra quem é? Contra Satanás. Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Aquele que não quer te ver prosperar, que não quer te ver ir adiante, aquele que não quer te ver vencer. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração, amém? Glória a Deus, nem sei se foi longa a palavra ou não, mas eu sei que Deus ele trouxe algo muito especial aqui para nós no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, fique de pé, em nome de Jesus.